Meu nome é Maria de Lourdes, mas quase ninguém me chama assim. Para a família, sou a Lourdinha. Para os netos, sou a avó Lu. Tenho 72 anos, 3 filhos, 5 netos e uma história de vida que eu mesma demorei a acreditar. Eu vivi com o Joaquim por 48 anos, quase meio século. Nós nos conhecemos na igreja do bairro, quando eu tinha só 18 anos. Ele era bonito, forte, bem mais velho que eu. Trabalhava como mecânico e tinha aquele jeito calado que, na época, me passava segurança. Casamos rápido. Em menos de 6 meses, já estávamos morando juntos. Eu engravidei da nossa primeira filha logo no primeiro ano. E assim foi indo. Uma filha, depois um menino, depois outra menina. A vida era simples, mas a gente dava conta. Ele trabalhava muito. Eu cuidava de tudo, da casa, das crianças, da comida, do que faltava e do que sobrava. Às vezes, parecia que eu cuidava até dele. E eu nunca reclamei, porque foi assim que aprendi. Mulher tem que ser forte, tem que aguentar. E eu aguentei. Aguentei quando ele chegava tarde e não explicava o porquê. Aguentei quando ele me tratava como empregada e não como esposa. Aguentei até quando descobri que ele teve um caso com uma mulher da vila, mas voltou para casa dizendo que era coisa de momento. Eu chorei escondido, perdoei calada. Por quê? Porque eu achava que isso era amor. Com o tempo, os filhos cresceram, casaram, foram embora. A casa foi ficando mais silenciosa e eu fui me acostumando com esse silêncio. Joaquim se aposentou. Passava os dias assistindo televisão e resmungando. Não dizia eu te amo, não perguntava se eu estava bem, não me olhava como antes. Mas eu continuei ali, firme, como prometi no altar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Até que, um dia, ele morreu. Foi do nada, um infarto fulminante enquanto dormia. Eu acordei de manhã e ele já estava gelado. Liguei para a emergência, mas já era tarde. E ali, ao lado do corpo dele, eu me vi sozinha. Sozinha de verdade. A primeira semana foi um borrão. Velório, filhos chorando, gente que eu não via há anos aparecendo para dar pêsames, comida que eu nem senti o gosto, noites em claro. E eu tentando entender como seria a vida dali para frente. Até que o advogado da família ligou. Disse que precisava conversar comigo e com os filhos sobre o testamento. Testamento? Eu perguntei surpresa. O Joaquim fez testamento? Sim, dona Lourdinha, está registrado há 3 anos. Ele deixou tudo preparado. Aquilo me deu um arrepio. 3 anos? Ele nunca me falou nada. E a gente morava sobre o mesmo teto. Dormia na mesma cama. Marcamos a reunião no escritório do advogado. Eu fui com meus 3 filhos. Estavam todos tensos, mas confiantes. Afinal, era lógico que tudo estaria dividido entre os filhos e talvez algo reservado para mim, a esposa de tantos anos. Mas não foi isso que aconteceu. O advogado leu em voz alta, com calma, e cada palavra que saía da boca dele parecia uma facada no meu peito. Declaro que deixo minha casa, meu carro e todas as minhas economias no banco para Carla Aparecida dos Santos, nascida em 1986, residente em... Ele leu o endereço. Ninguém reconheceu. Mas quem é essa mulher? Meu filho mais velho perguntou. O advogado nos olhou com um misto de pena e desconforto. Infelizmente, eu não posso dar detalhes além do que está no documento. O senhor Joaquim foi claro, tudo fica para ela. Meu coração gelou. Tudo, tudo. Nem uma vírgula para o meu nome, nenhum real, nada. Nem para mim, nem para os filhos. Era como se a gente nunca tivesse existido. Eu não chorei naquele momento, eu não gritei, eu apenas fiquei calada, com um gosto amargo na boca, porque ali, naquele escritório,
Eu percebi que a vida toda que eu vivi ao lado do Joaquim talvez tenha sido uma mentira. Mas o que mais me doeu, o que mais me corroeu por dentro, foi o nome da mulher: Carla. Eu nunca conheci nenhuma Carla, nunca vi esse nome em bilhetes, em contas, em nada. Quem era essa mulher? E por que ela merecia tudo que ele deixou? Eu precisava descobrir, e o que eu descobri mudaria tudo o que eu sabia sobre minha própria vida. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, a mesma cama onde dormi com o Joaquim por quase 5 décadas, olhando para o teto e ouvindo os fantasmas da minha memória. Me perguntei se algum dia ele realmente me amou. Me perguntei se ele riu por dentro quando eu dizia te amo. Me perguntei se ele olhava para mim e pensava na tal Carla. Mas o pior não era o nome nem o testamento. O pior era não saber quem ela era e por quê. Por que essa mulher merecia o que nem os filhos dele mereciam? Por que ela merecia tudo? Na manhã seguinte, levantei decidida. Se o Joaquim não me deu respostas em vida, eu ia arrancar essas respostas dele na marra, ou melhor, da casa que dividimos. Comecei pelo óbvio: gavetas, caixas, documentos antigos. Nada. Só contas velhas, cartas de banco, apólices vencidas. Até que eu lembrei do porão. O Joaquim sempre foi ciumento com aquele porão. Disse que era coisa dele, bagunça de homem, e que eu não precisava me meter lá. E eu, boba, obedeci. Mas agora, não. Agora eu tinha todo o direito do mundo de invadir aquele santuário. Desci a escada devagar. A luz fraca do corredor iluminava parcialmente os degraus de cimento. O porão estava frio, úmido, com aquele cheiro de mofo que parecia esconder segredos. Comecei a revirar tudo: caixas de ferramentas, malas antigas, troféus de campeonato de bocha, coisas que nem sabia que ele guardava. Foi quando encontrei uma caixa de papelão no fundo de um armário velho. Estava fechada com fita adesiva, mas com o nome dele rabiscado na lateral. Abri. Dentro havia envelopes, fotos e cadernos, envelhecidos, desbotados. Peguei o primeiro envelope. Dentro havia uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Joaquim de longe. Carla, minha pequena, sei que um dia você vai entender por que não pude estar sempre aí, mas saiba que te amo, sempre te amei, desde o dia em que você nasceu. Soltei a carta, senti minhas mãos tremerem. Desde o dia em que você nasceu? Peguei outra carta, outro envelope, todas com datas: 2002, 2004, 2007, sempre direcionadas à mesma pessoa, Carla. Cada uma delas revelava uma parte do quebra-cabeça. Cada uma era uma facada. Nem Carla era só uma mulher qualquer. Nunca vi esse nome em bilhetes, em contas, em nada. Quem era essa mulher? E por que ela merecia tudo o que ele deixou? Eu precisava descobrir. E o que eu descobri mudaria tudo o que eu sabia sobre minha própria vida. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na beirada da cama, a mesma cama onde dormi com o Joaquim por quase 5 décadas, olhando para o teto e ouvindo os fantasmas da minha memória. Me perguntei se algum dia ele realmente me amou. Me perguntei se ele riu por dentro quando eu dizia te amo. Me perguntei se ele olhava para mim e pensava na tal Carla. Mas o pior não era o nome nem o testamento. O pior era não saber quem ela era e por quê. Por que essa mulher merecia o que nem os filhos dele mereciam? Por que ela merecia tudo? Na manhã seguinte, levantei decidida. Se o Joaquim não me deu respostas em vida, eu ia arrancar essas respostas dele na marra, ou melhor, da casa que dividimos. Comecei pelo óbvio: gavetas, caixas, documentos antigos, nada. Só contas velhas, cartas de banco, apólices vencidas. Até que eu lembrei do porão.
O Joaquim sempre foi ciumento com aquele porão. Disse que era coisa dele, bagunça de homem, e que eu não precisava me meter lá. E eu, boba, obedeci. Mas agora não. Agora eu tinha todo o direito do mundo de invadir aquele santuário. Desci a escada devagar. A luz fraca do corredor iluminava parcialmente os degraus de cimento. O porão estava frio, úmido, com aquele cheiro de mofo que parecia esconder segredos. Comecei a revirar tudo. Caixas de ferramentas, malas antigas, troféus de campeonato de bocha, coisas que nem sabia que ele guardava. Foi quando encontrei uma caixa de papelão, no fundo de um armário velho. Estava fechada com fita adesiva, mas com o nome dele rabiscado na lateral. Abri. Dentro havia envelopes, fotos e cadernos, envelhecidos, desbotados. Peguei o primeiro envelope. Dentro havia uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia de Joaquim de longe. Carla, minha pequena, sei que um dia você vai entender por que não pude estar sempre aí, mas saiba que te amo, sempre te amei, desde o dia em que você nasceu. Soltei a carta, senti minhas mãos tremerem. Desde o dia em que você nasceu? Peguei outra carta, outro envelope, todas com datas 2002, 2004, 2007, sempre direcionadas à mesma pessoa, Carla. Cada uma delas revelava uma parte do quebra-cabeça. Cada uma era uma facada. Carla não era só uma mulher qualquer. Ela era a filha do Joaquim. Filha que ele teve com outra mulher, provavelmente durante nosso casamento. Eu não sabia o que doía mais, a traição, a mentira ou o fato de que ele teve uma filha e nunca contou nada, nem para mim, nem para os filhos, nunca. Comecei a procurar algo mais, uma foto, um documento, qualquer coisa que dissesse quem era a mãe da Carla. E então encontrei um porta-retrato virado para baixo no fundo da caixa. Era uma mulher, jovem, pele clara, cabelo escuro preso num coque. Ao lado dela, um bebê. E atrás da foto, rabiscado a lápis, estava escrito: Clara e nossa filha, Carla, setembro de 1986. Clara, agora havia 2 nomes. Voltei a ler as cartas. Em algumas, Joaquim falava da dificuldade de levar 2 vidas, de como se sentia culpado, mas de como amava a filha. Dizia que não podia abrir o jogo, que seria o fim da vida dele. Em uma carta mais recente, ele escreveu: Se algum dia eu faltar e você tiver direito a algo, vai estar tudo registrado. Você merece, mais do que ninguém. E ali estava o testamento, o motivo, a traição, o segredo. Naquele porão, eu desmoronei. Joaquim teve outra família. E mesmo depois de morto, escolheu essa filha escondida em vez de mim, em vez dos filhos que criei sozinha, em vez da mulher que suportou tudo, calada, fiel. Eu chorei como uma criança. Mas o que eu não sabia era que aquela menina, a Carla, ela também estava prestes a descobrir a verdade. E quando nos encontrássemos, nem ela, nem eu estaríamos preparadas. Depois de 2 dias relendo as cartas, olhando as fotos e sentindo o chão sumir sob os meus pés, eu tomei uma decisão. Eu precisava conhecer a Carla. Não era por vingança, não era para brigar. Era para olhar nos olhos dela e entender o que houve. E, no fundo, para tentar entender quem foi o Joaquim. Quem ele realmente foi. Peguei o endereço que estava no testamento. Era em outro bairro da cidade, não muito longe, mas em uma região que eu nunca tinha motivos para visitar.
Vesti minha melhor roupa, aquela blusa bordada azul que guardei para ocasiões especiais. Não porque eu queria impressionar, mas porque, de alguma forma, eu sentia que precisava estar inteira, firme, mesmo quebrada por dentro. Peguei um ônibus. No caminho, fiquei imaginando como ela seria. Será que sabia da nossa existência? Será que me via como inimiga? Ou será que também foi enganada? O bairro era simples, mas bem cuidado. Casas pequenas, varandas com cadeiras de plástico e vasos de samambaia. Cheguei ao número 317. A casa tinha uma fachada amarela e um portão de madeira já descascando. Bati palmas 2 vezes. Uma moça saiu. Devia ter uns 30 e poucos anos. Cabelo escuro preso, olhos grandes e cansados, camiseta básica. O rosto era uma mistura do Joaquim com alguém que eu não sabia quem. Era ela. "Boa tarde, Carla?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela olhou surpresa, depois desconfiada. "Sou eu. A senhora é quem?" Pensei em muitas formas de dizer, ensaios que fiz na frente do espelho, mas nenhuma delas parecia certa naquele momento. "Eu sou Maria de Lourdes, fui casada com o seu pai, com o Joaquim." Ela empalideceu. "Meu pai?" Assentiu com um gesto automático e recuou um passo. Olhou para dentro como se procurasse refúgio. "Ele morreu, Carla, há alguns dias." Eu não sabia." Ela segurou na porta. Ele não me via há anos. Parou de escrever faz tempo. Achei que não queria mais saber de mim. A dor que vi nos olhos dela era a mesma que eu sentia. Uma dor silenciosa, sem dono, sem culpa definida. "Ele deixou tudo para você", eu disse, direta, sem rodeios. Ela ficou ainda mais confusa. "Como assim, tudo?" "A casa, o carro, o dinheiro. Está no testamento. Fomos todos ao advogado. Ele assinou isso faz 3 anos." Ela sentou no degrau da entrada com as mãos na cabeça. "Eu nunca pedi nada. Ele me escrevia cartas. Dizia que um dia ia vir me ver. Depois parou. Achei que ele tinha esquecido de mim, como sempre fez." A dor que vi nos olhos dela era a mesma que eu sentia. Uma dor silenciosa, sem dono, sem culpa definida. "Ele deixou tudo para você", eu disse, direta, sem rodeios. Ela ficou ainda mais confusa. "Como assim, tudo?" "A casa, o carro, o dinheiro. Está no testamento. Fomos todos ao advogado. Ele assinou isso faz 3 anos." Ela sentou no degrau da entrada com as mãos na cabeça. "Eu nunca pedi nada. Ele me escrevia cartas. Dizia que um dia ia vir me ver. Depois parou. Achei que ele tinha esquecido de mim, como sempre fez." Ficamos em silêncio por alguns segundos. O tempo parecia mais pesado. "Sua mãe é Clara?" perguntei, quebrando o silêncio. Ela assentiu. "Ela faleceu há 5 anos. Nunca quis falar muito sobre ele. Só dizia que era complicado, que ele tinha outra família e que a gente precisava respeitar." Eu respirei fundo. Senti uma mistura de raiva e compaixão. "Eu nunca soube de você. Nem eu, nem os filhos dele. Você foi um segredo muito bem guardado." "Eu fui uma vergonha, né?" ela disse com os olhos marejados. "Não, você foi uma vítima, como eu." Ela olhou nos meus olhos pela primeira vez. E naquele momento, eu vi uma versão de mim mesma, 40 anos mais nova, com as mesmas dúvidas, a mesma dor e o mesmo vazio deixado pelo mesmo homem. "Eu não quero nada do que ele deixar", ela disse. "Pode ficar com tudo. Eu só queria ter conhecido ele de verdade." "Nem eu o conheci de verdade", respondi. "Mas agora a gente se conhece." Ela sorriu, um sorriso tímido, ferido, e eu, sem saber por quê, a abracei. E foi naquele abraço que eu entendi. O Joaquim destruiu 2 vidas com seu silêncio, mas talvez tenha nos unido sem querer.
Só que o que a gente ainda não sabia era que o buraco era mais fundo, porque na caixa do porão ainda havia uma última carta, e aquela carta mudaria tudo. Voltei para casa com o coração misturado, alívio, raiva, tristeza e um certo tipo de reconciliação que ainda não fazia sentido. Eu não tinha conseguido todas as respostas, mas havia enxergado uma verdade maior. A Carla também foi usada, abandonada, esquecida. E nenhuma de nós tinha culpa da covardia do Joaquim. Mas ainda restava um peso no meu peito. A caixa no porão. Tinha algo ali, algo que eu ainda não tinha encarado. Voltei lá na mesma noite. Era quase meia-noite, a casa em silêncio, só o barulho do relógio da cozinha ecoando pelos cômodos vazios. A caixa estava no mesmo lugar. Mexi de novo em tudo, cartas já lidas, fotos antigas, até que vi um envelope diferente, mais grosso, com a inscrição: "Se a Maria encontrar isso, então é porque eu não estou mais aqui." Meu coração disparou. A letra era a mesma, trêmula, mas com mais cuidado. E pela primeira vez ele escreveu o meu nome. Sentei no chão frio e abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha, dobrada 2 vezes. E quando comecei a ler, minha alma saiu do corpo. Maria, eu sei que fui um homem ausente, injusto, calado demais. Você sempre esteve ao meu lado e eu sempre fui covarde demais para merecer isso. A Carla é minha filha, sim. Tive com a Clara quando você e eu passávamos por aquele tempo difícil, lembra? Quando a nossa filha ficou doente. Eu fugi, e foi com a Clara que encontrei consolo, ou pelo menos pensei que tinha encontrado. Eu lembrava, nossa filha ficou internada por semanas quando era bebê. Eu ficava no hospital, ele saía para trabalhar. Agora fazia sentido. Eu ia te contar várias vezes, mas o tempo foi passando e o medo tomou conta. Medo de te perder, medo da vergonha, medo de ser julgado pelos nossos filhos. A Clara nunca quis que eu abandonasse a Carla. Ela dizia: "Ela vai crescer e vai te perguntar por que você não lutou por ela." E eu não lutei, fiquei em cima do muro. Escrevi cartas, mandei dinheiro, tentei ajudar, mas nunca fui pai, nem marido. Você foi meu amor, sempre foi, mas o tempo me fez fraco. Naquele ponto, meus olhos já estavam embaçados, mas continuei. Deixar tudo para Carla foi minha tentativa falha de me redimir. Não achei justo carregar isso para o túmulo sem tentar compensar, nem que fosse financeiramente. Mas você é quem mais perdeu com tudo isso. Se você leu até aqui, é porque está sozinha agora. E por isso, no cofre da lavanderia, tem outra carta. Uma em que eu deixo tudo dividido entre vocês duas. É o testamento verdadeiro. O advogado tem cópia. O que ele leu foi o antigo, o primeiro, o da covardia. Eu parei de respirar por um momento. Cofre na lavanderia? Saí correndo como uma menina. Atravessei a casa descalça, tropeçando nos próprios pés. Abri o armário dos baldes, tirei a tábua de passar, levantei o tapete antigo. E ali estava, um cofre embutido no chão, escondido por quase 10 anos. Usei a chave que encontrei na caixa antiga e abri. Lá dentro havia outro envelope, com outro testamento. Assinado, datado, com firma reconhecida. Ele tinha dividido tudo, metade para mim, metade para Carla. Sentei no chão e chorei. Mas dessa vez não foi só dor, foi alívio, foi justiça, foi o começo de algo novo. No dia seguinte, voltei ao escritório do advogado com o testamento nas mãos. Ele leu tudo em silêncio. Depois, me olhou com a expressão que poucos têm coragem de mostrar.
vergonha profissional. Dona Maria, este documento está válido, assinado, registrado, carimbado. É mais recente, substitui o anterior. Então o senhor leu o errado? Eu li o que estava comigo. O Joaquim nunca me entregou esse novo. Ele passou a mão na cabeça, visivelmente nervoso. Isso muda tudo. Muda mesmo, eu pensei, porque agora a Carla não estava sozinha e eu também não. Liguei para ela, pedi que viesse até minha casa. Ela chegou com o mesmo olhar desconfiado de antes, mas quando contei sobre a carta, o cofre e a verdade, ela caiu no choro. Ele tentou, ela disse com a voz embargada. No fim das contas, ele tentou. Tentou sim, mas errou a vida toda antes disso. E agora cabe a nós escolher o que fazer com o que sobrou. Ela assentiu. E ali, naquele momento, eu fiz uma escolha. A casa é grande demais para mim. Fica comigo. Você fica com o dinheiro e o carro. Mas mais que isso, Carla, se quiser, a gente pode tentar criar alguma coisa nova, nem que seja amizade. Ela demorou a responder, mas quando respondeu, disse o que eu não esperava. Se a senhora me permitir, eu gostaria de te chamar de vó. Não tive ninguém depois que minha mãe morreu. Aquelas palavras não foram ditas para agradar, foram sinceras, doloridas. E entraram direto no lugar onde antes havia só mágoa. Hoje, passados 6 meses, a Carla me visita toda semana. Traz pão doce, limpa a varanda comigo, me conta dos plantões no hospital onde trabalha como técnica de enfermagem. Às vezes, sentamos para ver álbum de fotos antigas, às vezes só ficamos em silêncio. Ela já conheceu meus netos. Eles gostaram dela de cara. E aos poucos, ela está se tornando parte daquilo que eu sempre achei que era sólido e intocável. O Joaquim morreu com os próprios erros, mas deixou um espaço aberto, um recomeço. Eu ainda sinto mágoa? Sinto. Mas hoje sinto também gratidão, porque descobri uma nova forma de amar, justo quando achei que tudo tinha acabado. Essa é a história real da minha vida. Se você se identificou, se inscreva no canal e comente e compartilhe para que alcance pessoas que também vão se identificar. Até a próxima história!